Boa tarde, gente. Meu nome é Davis Leme, sou psicóloga, sou especialista em psicologia da saúde hospitalar, sou gestalt terapeuta também, trabalho em uma maternidade aqui em Goiânia. E aí hoje eu vim falar com vocês sobre perda gestacional. Meu bebê existiu. Antes eu estava só pensando, não, lembrar todo mundo, a gente não esquecer de lavar bem as mãos, tá, gente? Pelo período que estamos passando. E álcool gel também, dependendo da situação. Mas vamos falar desse tema. A gente vai falar um pouco de luto, então falar de perda e luto normalmente é um tema difícil para profissionais de saúde, né? Para nós como seres humanos de forma geral, mas para profissionais de saúde principalmente. Primeiro dizer para vocês que viver, né? A gente vai falar da perda, da morte, mas qual que é a ideia do viver? O viver é uma construção e um rompimento de vínculos constante. Então a gente constrói esses vínculos e a gente rompe eles, não necessariamente com a morte, mas separações, de amizades, de relacionamentos amorosos, de famílias. Então esses vínculos são rompidos. E aí a perda é aquilo que a gente vivencia por esse rompimento de vínculos. Então é do que a gente vai falar um pouco. O luto. O luto, por muito tempo, ele foi percebido como algo semelhante a uma doença. O que eu estou querendo dizer com isso? Precisa ser tratado, vamos medicar, ele tem que ter um tempo certo para passar, como se fosse uma doença a ser tratada. E, de certa forma, visto também como uma doença indesejável. Então, vai existindo uma expectativa social muito grande de que a pessoa supere rápido esse luto, né? Que ela consiga passar por isso o mais rápido possível. Então, as falas são normalmente, não, logo você está melhor, não pensa nisso não fala sobre isso não, esquece, né? De uma forma que isso seja ignorado. É um olhar da sociedade, por ser algo difícil de lidar, né? Mas normalmente o luto ele vem sendo visto assim. Hoje ainda começa como algo indesejável. E, na verdade, o luto ele é uma reação esperada quando um vínculo é rompido. E aí, de novo, não só em relação à morte. Então, por exemplo, eu estou em um casamento e tem um divórcio, eu vivencio um luto. Eu estou em um emprego onde eu estou há anos, eu crio uma identidade de quem eu sou naquele trabalho. Por exemplo, eu sou psicóloga da maternidade. Se eu saio desse trabalho, eu tenho um luto. Eu tenho que me readequar a uma nova identidade porque eu tenho uma perda, eu tenho um rompimento de um vínculo ali. O luto ele também proporciona a reconstrução dos recursos internos e ele viabiliza um processo de adaptação às mudanças que foram acontecendo por conta desse luto. Então, eu vou internamente reconstruindo uma identidade, né, os meus recursos, ele vai viabilizando com que eu vá me adaptando às mudanças depois dessa perda. Como eu disse, aqui a gente vai falar especificamente da morte, né, e da morte durante o período perinatal, durante a gestação. Mas fazendo esse olhar, né, ampliando um pouco, para a gente ir vendo a ideia de luto, a ideia de perda. Então não é só com a morte. E existe uma variedade de reações à perda de um objeto querido. E isso é o luto também, é uma variedade de reações à perda de um objeto querido. Objeto aqui como ente, como pessoa, né, como situação, como eu dei exemplo aqui, né, de um divórcio, de um emprego, de um animal de estimação, tá? Então, por fim, o luto é uma resposta normal à experiência estressante. E uma experiência, a morte, a gente sempre diz, né, que a gente só tem uma certeza da vida, que é a morte. Então, ele é de uma experiência estressante, por exemplo, no caso da morte, de uma certeza. Ou o luto como resposta de uma experiência estressante sem ser a morte. Como eu disse, um divórcio, né, é uma perda de uma amizade muito significativa. Então, tudo isso entra aqui no que a gente vai entendendo como luto. Hoje nós não vamos falar desses outros lutos, mas para vocês irem entendendo. A perda gestacional. Então, eu vou falando... Eu quero só ver...
Acho que eu vou nesse aqui primeiro. Eu quero colocar esse aqui como primeiro. Não, eu queria trocá-los, mas eu acho que vai fazer o sentido. Aqui na frente eu estou colocando como luto perinatal, eu quero só fazer essa diferença para vocês. O luto perinatal, ele é um luto que pode, é uma perda que pode acontecer, né? A morte do bebê pode vir durante a gestação ou no período do puerpério também. Então é esse luto perinatal. A gente vai falar hoje mais especificamente da perda gestacional. Então, existe a morte fetal. Então, quando o bebê nasce, né? Na verdade, quando existe o óbito, desculpem. Quando existe o óbito, né, o aborto, até 20 semanas de gestação, ele é considerado uma morte fetal precoce. Né? E aí as pessoas vão dizer do aborto retido, mas é precoce. Se for essa morte fetal entre 20 e 28 semanas, ela é intermediária. E tardia se ela for a partir de 28 semanas até o momento do parto. O natimorto é esse nascimento do feto morto, e aí ele tem que ter mais ali de 1 quilo, né, para eles irem considerando aí como feto morto. Com mais de 500 gramas, você pode enterrar esse bebê. Com menos de 500 gramas, não. Isso é interessante dizer porque existem falas muito assim, então menos de 500 gramas, esse bebê ele vai ser descartado junto com a placenta, né, ou vai ser levado para uma análise laboratorial e descartado da mesma forma. E apenas com acima de 500 gramas é que esse bebê pode ser enterrado. É claro que tem toda uma justificativa aí, né, física, né, biológica e de questões burocráticas para se enterrar, mas para uma mãe que perde um bebê com menos de 500 gramas, ela não tem essa simbologia do enterro, né, esse ritual. Isso é algo para a gente ir vendo como é que a gente aborda essa mãe também. Mas o luto perinatal. Como eu disse, a gente vai falar especificamente do luto gestacional, mas o luto perinatal é nesse período. E aí, a maternidade, não só como instituição física, um local, uma maternidade, mas a maternidade como vivência, nós não estamos, de forma geral, nós não somos muito preparados para falar da morte. A nossa cultura, né, ocidental, a gente não é acostumado a falar da morte. Nós evitamos esse assunto. Em um contexto de maternidade, então, muito menos. Então, a maternidade, a gente está preparado para a vida, para o nascimento. A morte, não se espera muito que ela aconteça. Então, ela sempre traz um pouco de susto e um pouco de dificuldade, não só da mãe e do pai, mas da equipe ou das pessoas em volta de lidar com uma perda no momento que você está esperando uma vida. E aí, nesse momento que você tem ali a criança morta, você traz também um paralelo de uma ideia de uma mãe morta. Então, essa mãe foi ao longo do tempo, durante a gestação, seja qual for o tempo. É importante a gente dizer que tem uma diferença do tempo cronológico para o tempo emocional. Então, não importa se foi uma perda de 12 semanas, né, ou se uma de 39 semanas. Essa construção do papel materno e da identidade materna, ela não tem a ver com o tempo cronológico. Então, quando esse bebê vem a óbito, né, quando esse feto não é mais viável, essa mãe morre, para essa mãe, a ideia de maternidade. Ela é interrompida abruptamente. Uma coisa que a gente vai ver aqui hoje, eu vou reforçar para vocês, é que o papel materno, de fato, ele morre. Mas essa mulher como mãe, não. Ela eternamente vai ser mãe desse bebê, mesmo esse bebê não estando aqui concretamente. Mas traz para essa mulher essa ideia de, peraí, eu não tenho um bebê aqui, né? Que essa mãe, esse papel que eu venho construindo não existe mais, tá? E aí, o que vai acontecendo nesse luto gestacional? Perde-se a expectativa antecipada da maternidade. Então, as expectativas em relação a como eu vou ser como mãe, como esse bebê vai ser. E aí, como eu disse, independente da quantidade do tempo da gestação, às vezes está no início, né? 12 semanas, como eu dei o exemplo. E essa mãe já está imaginando se esse menino vai para a faculdade, como é que esse menino vai ser, como é que vai ser a personalidade, com quem que ele vai parecer. Então, tem toda uma expectativa
da maternidade, dessa vivência com esse bebê, do papel dela como mãe. Ai, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou cuidar direito? Será que eu vou amar? Então, essa expectativa, ela é perdida. Então, isso não vai se concretizar. Então, a gente tem aqui um luto pelo não vivido. Então, ela vai sofrer e vai ter uma perda daquilo que ela nem viveu. E fica tudo muito no abstrato, nada muito no concreto. Isso, a gente vai ver que isso é sofrido também. Então, esse luto pelo não vivido, eu não pude estar com meu bebê, eu não pude pegá-lo com vida no meu colo, porque aqui a gente está falando do luto gestacional. Então, eu não pude pegá-lo com vida no meu colo, eu não pude sentir o calorzinho dele comigo, né? Então, traz tudo isso. Traz o fim dos sonhos, da ideia de família que tinha para aquele momento, das fantasias, dos planos, né, para aquele momento. Não é que a pessoa não vai poder ter uma ideia de família ou que ela não vai poder construir uma família. Nós estamos falando daquela vivência. Naquele momento, a ideia de família que a pessoa tem, e aí aqui eu vou focando muito na mãe, porque ela que vai vivendo, né, o bebê mexer, vivendo essa perda, a dor de ter que expulsar esse bebê. Então, se ele é um bebê maior, né, a orientação é por via de um parto normal. Então, mas a gente não pode ignorar o luto paterno. A gente vai falando disso também ao longo aqui dessa aula. Então, a ideia de família naquele momento é interrompida. Então, ela é privada, eles são privados da convivência. O casal é privado da convivência com o filho e de um projeto de vida. Eles vão ter que ali reorganizar. Reorganizou mentalmente, emocionalmente, para como que vai se receber esse bebê, e eles vão ter que se reorganizar. Como é que vai ser agora que ele não vai vir mais? Mudar os projetos de vida, né, ou ser privados dessa convivência, tá? Normalmente o sentimento que vem para a mulher, principalmente para a mulher, o homem também costuma trazer sentimentos de incapacidade, né, de receio de ter de alguma forma tido alguma responsabilidade. Só. Mas o que é comum? Vem um sentimento de ineficácia para essa mulher. É como se fosse um golpe para a autoestima dela, para a capacidade materna e para a feminilidade. Então é como se ela não fosse capaz de gerar um bebê, é como se ela não fosse capaz ou não fosse digna de ser mãe, por isso que foi interrompido. É como se ela não, se ali a feminilidade dela, o corpo dela, quase que traísse ela, né? Não fosse capaz ali de fazer aquilo que ele está geneticamente programado para fazer. Então isso vem como um peso para a mulher. Lembrando que aqui eu não estou dizendo para vocês que isso é real, não é isso. É o sentimento que a mulher costuma ter depois de uma perda. E aí passa a existir uma discrepância entre o mundo interno e o mundo externo dessa mulher, né? O que é isso, na verdade? Internamente ela se entende como mãe, internamente ela se percebe como mãe, porque ela é mãe, independente desse bebê não estar mais aqui com ela. Mas no mundo externo, esse papel materno dela, ela não vai poder exercer. Então tem aí uma diferença aí. Né? Então como é que eu me sinto mãe, mas eu não tenho bebê? Né? Se eu não sou mãe desse bebê aqui, o que eu sou? Entende? Traz uma crise nesse momento. Traz uma frustração pelos sonhos, pelos desejos, pelas fantasias, né? Rompe a possibilidade desse exercício da maternidade, então ela não vai poder exercer esse papel. Gera sentimentos de culpa, que se eles não forem bem acolhidos, se não tiverem um apoio, um suporte, eles podem aumentar. Né? Ao invés deles diminuírem, essa mulher pode se sentir cada vez mais culpada. Então eu já ouvi, por exemplo, desde as coisas mais práticas, mais pequenas, às coisas mais profundas. Por exemplo, eu perdi porque eu limpei a casa semana passada. Eu perdi porque eu no início da gestação eu não queria, então foi um castigo para mim. Eu perdi porque eu nunca fui uma boa filha. Então, normalmente vem muito como castigo. É muito visto como castigo. Mas, eu não fui uma boa filha, então agora eu fui punida pelo como eu fui ao longo da minha vida. E aí, a grande questão nós não temos essa resposta.
Então a gente não está aqui para julgar e dizer realmente, né? Se você não quis no início, Deus te castigou, que é uma fala muito comum, né? Não cabe a nós. Nós não temos essa onipotência de saber ou entender o que é julgamento, o que é punição na vida do outro. Então, já que a gente não vai ter essa resposta, a ideia é que essa mulher não fique nesse sentimento de culpa. Então, você fez tudo o que você podia por esse bebê, você fez o que você deu conta, mesmo que pudesse ter feito mais, fez o que deu conta. E algumas coisas não estão na mão dessa mulher. A perda gestacional ali, até os 3 primeiros meses, as 12 primeiras semanas, e às vezes até as 20 primeiras semanas, é muito comum. Chega a 20% da população, né, das mulheres grávidas. Isso porque os 3 primeiros meses é o momento que o bebê está se formando. Então, se ali, naquele momento que o bebê está se formando, de alguma forma, existe uma má formação, tanto de forma, né, que eu falei, gente, existe uma má formação, nesse momento, o organismo, de uma forma dura, ele entende que esse bebê, ele não vai ter condições de uma vida aqui fora. Então, o próprio organismo se encarrega de eliminar ele, né? Eu vou dizendo isso e sei que é duro, né? É pesado isso, mas é uma realidade do nosso corpo. Então, ele vai entendendo o que é viável para se ter uma vida saudável, ou o mais saudável possível. É claro que hoje, com o máximo de recursos que a gente tem, em algumas situações, se consegue, né, prorrogar, prolongar ou evitar uma perda, mas nem sempre. Então, é a gente tentar com a nossa fala não aumentar o sentimento de culpa dessa mulher. A dor da perda já é muito grande. Ela não precisa ainda se sentir culpada, tá? Interpretações irracionais também, que é nesse sentido, né, entrando no da culpa é porque eu fiz algo errado, é porque ontem eu pensei isso, ou eu um dia desejei mal para alguém, então isso voltou para mim. E aí aqui de novo, não estou questionando se o que a gente deseja para o outro volta ou não volta, não é isso. A questão é, esses tipos de pensamentos agora não vão ajudar essa mulher a enfrentar esse luto. E a gente não tem essa resposta. Não é assim? Coisas boas acontecem com pessoas ruins, coisas ruins acontecem com pessoas boas. A gente não tem uma certeza absoluta. Isso não cabe a nós, esse julgamento. Não como profissionais de saúde, não agora, não para essa mulher. Vem para ela também um sentimento de fracasso, de incapacidade, né, de impotência, de inferioridade, porque ela não foi capaz de gerar esse próprio filho, de fracasso, né, por não poder procriar, por não conseguir, como eu disse, o corpo, ele é feito para procriar. O meu corpo não é capaz disso, né, é um fracasso. Vergonha por não ter conseguido dar à luz a um bebê sadio. Olha o tanto de sentimentos sofridos, né, o tanto de sentimentos que trazem mais sofrimentos, que é comum nesse período após uma perda. E o luto gestacional, assim como o luto neonatal, aí entra dentro do luto perinatal, esse é um luto não reconhecido. Por quê? Principalmente o luto perinatal. As pessoas têm muito a crença de que assim, não, mas perdeu no início da gestação, mas ele nem tinha nascido, então você nem conviveu com ele. Ou então, né, mesmo que tenha sido no final da gestação, não, mas foi melhor, você nem pegou ele no braço vivo, você nem conviveu com ele, é bom que dói menos. E aí, gente, a intensidade da dor, ela não é apenas proporcional ao tempo de convivência dos pais com o filho. Tá? Então, ela não tem relação só com o tempo cronológico que eu tô com esse bebê no braço ou na barriga. Tem a ver com a expectativa. Então, tem pessoas que já estão gestando esse bebê anos antes dele fisicamente estar ali na barriga. O desejo de engravidar, o sonho de engravidar, o plano de engravidar, esse momento ele já faz parte, esse bebê já vai existindo ali no imaginário. Então, ele vai muito além só do tempo cronológico que esse bebê concretamente está comigo. Então, o tempo aqui não fala do tamanho da dor. Isso é muito importante. Por quê? Porque é normalmente por imaginar isso que a gente procura reparações mágicas. Que é o quê? Mas foi bom que foi no início da gestação, pelo menos você sofre menos. Não, mas você é jovem, logo você tem outro. Né? Não chora não. É assim mesmo, Deus é quem quis. E aí, de novo, não é aqui dizendo que Deus quis ou não quis. Não tem a ver nada com Deus lá. Tem a ver com, peraí,
Como é que é essa fala para essa mãe naquele momento? Mas Deus não quer que eu seja mãe? Deus quis que eu não fosse mãe? Né? Então, para algumas pessoas pode amenizar, para outras pode trazer até uma revolta em relação a Deus. Né? Então, essas reparações, essas falas, que por mais que sejam na melhor das intenções, elas não ajudam. Tá? Então, é ter esse cuidado. A mulher ela pode sim sofrer, independente do tempo dessa gestação. É um direito dela. E aí, como eu disse no título, esse bebê existiu. Tá? Existe, né? Se a gente fala de uma forma mais adequada. E aí é mais difícil ainda quando essas falas que tentam aí, né, de reparar essa dor, vêm da equipe de saúde. Aí é mais difícil ainda. Né? Então é importante que a equipe tenha cuidado com essas falas, fique atento ao que vai dizer, porque isso, na maioria das vezes, não traz um acalento. E aí, por que às vezes é tão difícil para a equipe de saúde e acaba trazendo essas falas para tirar a pessoa da dor? Porque é difícil para a equipe lidar com a morte. Nós da saúde, nós somos preparados para lidar com a vida. A gente está ali para brigar com a morte, né? Hoje eu estou bem das aspas. Mas é isso, é como se a gente estivesse ali para poder tirar a pessoa da dor, do sofrimento, da morte. Quando isso não acontece, vem um sentimento de fracasso. Então a equipe normalmente se sente fracassada por não ter conseguido fazer aquele bebê, né? A mulher não ter perdido aquele bebê. Então a equipe não conseguiu fazer nada para impedir. Né? E aí, nesse momento, muitas vezes a equipe usa de estratégias defensivas de negação. Então, ela nega a morte, nega a dor e começa a ter uma atitude de exclusão, né, como reação, né, exclusão e reação de afastamento. Então, ela começa a ir falar menos com essa mãe. Se é dentro do hospital, ela vai menos no quarto ou ela não toca no assunto. Se é na unidade de saúde, quando a mãe chega, vamos falar de outra coisa, não vamos falar do bebê não, mas já passou, não, mas logo se arruma outro, né? Tentar afastar. Então ela vai evitando o assunto ou evitando essa mulher. E isso compromete a assistência que é prestada, e eu vou dizer isso para vocês, isso compromete até como essa mulher vai elaborar esse luto. Então vamos ficar atentos ao como nós vamos lidar com tudo isso. E dentro do luto não reconhecido, tem um livro muito bacana, vocês vão ver ele na referência bibliográfica, que ele é um auxílio para a equipe lidar com o luto perinatal. Né? E ele traz de umas orientações muito legais. Não é também aqui, eu não vou dar todas essas orientações, estou falando de uma forma mais ampla, mas ele é bem legal nisso. E ele traz essa fala: naquele momento, nem a sabedoria da natureza e nem a perspectiva de uma nova gestação são capazes de aplacar a dor ou substituir o amor por aquele filho, bem como os planos e as expectativas interrompidas. O que é isso? Nem a sabedoria da natureza é porque Deus quis, ou porque era o momento, porque não era a hora de vir, né? E nem a perspectiva de uma nova gestação. Você pode ter outro, tem outro rápido. Nada disso vai aplacar, vai diminuir ali a dor da perda daquele bebê. Ter outro bebê vai trazer a alegria de ter outro filho, mas não tirar a dor de ter aquele. Saber que Deus quis assim, não tira a dor de poder sofrer a perda de um filho. Não é qualquer coisa. Não é qualquer perda. Esses dias eu vi algo muito legal, que era assim, um paralelo, né, uma comparação. Você não vai ao velório, por exemplo, um conhecido, uma conhecida perdeu o marido. Você não vai ao velório e vira para a mulher e fala assim, não chora não, porque logo você arruma outro. Logo você casa de novo. Ninguém diz isso. Todo mundo olha para a pessoa e reconhece essa dor. E diz, é difícil mesmo, é sofrido mesmo. Né? Não importa se ela vai casar de novo, vai ter outro, porque a gente não está falando disso ali naquela hora. A gente não está falando de pôr no lugar alguma coisa, está falando de permitir sentir a dor. E aí, por isso, o luto perinatal, o luto gestacional, ele é visto como não reconhecido, porque ninguém permite essa mulher viver essa dor. Então, vamos começar a perceber de um outro jeito, olhar com outro óculos, né, para essa situação. É um luto silenciado, né, como dito, não é reconhecido. Ele é silenciado, como eu já falei, porque essa mulher não pode falar disso. Né? Não, vamos seguir a vida.
né? Você não tem que falar sobre isso mais, isso só te faz sofrer. Não é esse o caminho. Não é validada a expressão de dor dessa mulher. Então, quando ela chora, é pedido para ela não chorar, quando ela fala. E tudo isso dificulta a elaboração dessa perda. É danoso para essa mulher, para o casal e para outros filhos, se ela vier a ter, e para filhos existentes já. Então é danoso para essa mulher porque ela não consegue elaborar essa perda. E aí eu vou dar um exemplo. Esse exemplo acho que vai servir para várias partes aqui da fala de hoje. Terça-feira, eu atendi um casal onde eu trabalho. Eles no domingo, o bebê mexeu, pouco, mas mexeu, 39 semanas, tinha uma cesárea agendada para terça-feira, ia fazer um ultrassom na segunda, para poder ver como é que o bebê estava, para levar para o médico na terça para poder fazer a cesárea. Quando eles foram na segunda para a maternidade, o bebê tinha vindo a óbito. Com 39 semanas, ela ia ter a cesárea na terça. Vocês imaginam para ela como é que não estava, né? Entrando, como eu falei aqui, né, na culpa, ela trazia muito assim, por que eu não fui para o médico no domingo? Senti que tinha mexido menos. Por que eu não fui para o médico no domingo? Eu poderia ter salvo a vida, era a fala dela, né? E aí o que eu fui trabalhando muito com ela era como que ela poderia saber. Ela soube depois que aconteceu. Depois que a gente passa, é fácil a gente saber. Mas durante o momento, nem sempre. E as pessoas diziam muito para ela, não, é comum o bebê mexer menos no final da gestação. Gente, isso não é comum. Não é. Quando a gente que é adulto, quando vocês veem criança, menino, né? Vou até subir aqui para ir vendo às vezes o que vocês vão perguntando. Menino, quando vocês veem criança parada, o que a gente pensa? Tá doente. Não é assim? A criança tá doente. E é verdade. Então, ao final da gestação, o jeito de sentir o bebê mexer é diferente, porque o espaço no útero é menor. Mas não quer dizer que ele não vai mexer. Mas as pessoas disseram muito isso para ela. Então, o que ela entendeu? Então, tá tudo bem. Né? Mas aí, dizendo da dificuldade da elaboração, enquanto eu estava lá, o companheiro foi dizendo, olha, ela pediu para tirar tudo do quarto, desmontar o quarto, tirar as roupas, tirar tudo. Ela não quer receber pessoas, ela não quer falar do assunto. E aí, o que eu orientei? A gente precisa respeitá-la no momento dela, mas para ela eu fui dizendo, né? Ela queria tomar calmante. Então, é claro que eu fui conversando com ela mais tempo, estou fazendo um resumo aqui para vocês. Dava para perceber a vontade de negar aquele momento, de não enfrentar, que é comum, porque é doloroso mesmo. E o que eu fui orientando ela? Que esse negar vai tornar mais doloroso ainda. E aí o marido falou, e é comum, ela faz isso. O pai faleceu há 6 anos e ela não foi no velório, eles não falam sobre isso, ela não olha foto do pai. E ela me disse, hoje, quando eu falo do meu pai, é como se ele tivesse morrido ontem. Isso é para vocês verem o que a gente chama hoje, que é comum, que é um luto complicado. Antes falava luto patológico. A gente não fala mais, porque o luto ele é de um processo da vida. Mas ele pode se tornar um luto complicado. E aí, por quê? Porque eu não vivi aquele luto no momento que deveria. Tá? E aí o que eu orientei ela foi, agora vai precisar viver esse luto. Não é algo fácil. Qualquer um de nós que já perdeu alguém ou algo muito valioso, a gente sabe que é doloroso. Mas precisa ser vivido. Então, se a pessoa não vive essa dor, ela não elabora. E aí isso é danoso para ela, percebe quando ela traz da história do pai, por exemplo. Se ela não elabora em relação a esse bebê, ela não vai querer ter outro, e era um sonho dela, eles planejaram, eles desejaram. Para o casal, então isso afasta o casal, falar sobre isso. Também para o filho que existe, no caso dela não existe um, mas principalmente, né, esse era o primeiro, mas principalmente para os filhos que vêm depois. E aí aqui, a técnica da constelação familiar acrescenta muito, que é dizendo que a gente tem que dar o lugar para quem existe ali. Então esse bebê, por mais que ele não exista mais aqui fisicamente, concretamente, isso não faz ele perder o lugar dele. Como se alguém perde o pai, a mãe, a pessoa não deixou de ter uma história, de existir, independente do tempo que ela esteve. Então, esse casal vindo a ter outro filho, esse que eles tiveram agora, né? Então vou dar um nome fictício, a Joana, né? A Joana que veio, a Joana vai ser sempre a primeira filha deles. Então, depois teve o Pedro, tem quantos filhos?
para sempre vão ser 2. Né? Porque a Joana existiu, ela existe. Né? Então isso contribui para a elaboração e para uma vivência saudável dessa família. Depois eu estou vendo ali que alguém colocou da questão de montar grupos de apoio. Que legal. É bacana sim, tá? E poder nesse grupo permitir que a pessoa expresse da dor. E aí é até legal entender, vou falar aqui das fases do luto, observar isso das fases do luto, poder orientar essas mulheres, né, que as fases que é comum esses sentimentos nesse momento, para elas acolherem isso, e isso ajuda no processo de elaboração. Então, trabalhar, não precisa trabalhar didaticamente, hoje vamos falar de negação, não. Mas quando elas trouxerem os sentimentos, que vocês saibam, então, as fases do luto é bem legal para trabalhar em grupos de apoio, é muito bacana. Vários autores falam sobre fases de luto, tá? Eu vou falar aqui da Kubler-Ross, gente, vocês vão entender aí, a pronúncia não é das melhores, e do Bowlby. Mas existem vários autores que falam. Tem um outro autor que é o Parks, ele fala também, e é muito bacana. A ideia das fases do luto não é para ser algo rígido. Então, estou na negação, agora vou para a raiva, agora vou para a barganha. Não é assim. Isso aqui é um jeito mais didático. Quando a Ross falou sobre isso, sobre as fases do luto, ela fez, na verdade, um estudo sobre adoecimento de pessoas com doença crônica. Então, as pessoas tinham que lidar com a ideia da própria morte, que é, na verdade, uma perda de si. Então, eu tenho uma doença, na verdade, crônica. Então, ela fez muito estudo com pessoas, né, que tinham câncer, doenças terminais, na verdade. Então, ela fez isso muito com pacientes de câncer, né? E doenças terminais, né? Com doenças terminais. E aí a ideia era, eu vou morrer. É isso, não tem saída, eu vou morrer. Então, quando ela fez esses estágios, era relacionado a isso. Como é que é para eu, né? Como é que eu vou lidar com a minha própria morte? Então, a perda de si. Mas aí a gente usa essas fases também para a morte, para a elaboração do luto do outro. Então, eu, como mãe que perdi o meu bebê, eu também passo por essas fases. Eu vou dizer também os estudos que o Bowlby foi vendo para fazer as fases dele também. Mas quais são as fases do luto para Kubler-Ross? Primeiro é a negação, então, reforçando isso, né? Não é linear, não tem que passar por todas as fases, mas é a negação e isolamento. Então, é o primeiro momento da notícia. Então, é uma defesa. A negação é uma defesa. Ela é temporária. É um estado temporário de choque. A Kubler-Ross diz isso, né? A gente não consegue olhar para a morte o tempo todo. Então, é como se nesse início eu olhasse e visse que a morte existe, né? Eu estou olhando ali, ela existe, é real, mas eu não dou conta de ficar olhando o tempo inteiro, então eu nego. Então, em alguns momentos, é como se não estivesse acontecendo. Por exemplo, eu atendi uma vez uma paciente na maternidade que ela tinha feito 3 ultrassons, era já também uma gestação mais ao final, ali depois das suas 28 semanas, não é tão comum, né? A perda no início é mais comum. E ela, as 3 ultrassons, não tinha batimento cardíaco, e ela, mas será que é mesmo? Será que não é um erro? Será que morreu mesmo? Então é ainda um momento de assim, não, mas acho que não é ainda isso. Será que é verdade? Acho que não está acontecendo. É um processo de negação. Então, quando a pessoa estiver nesse momento, a gente não precisa chacoalhar ela para ela entender, não. É uma defesa. Defesa, gente, é como se fosse uma muleta. Então, eu estou usando a muleta porque minha perna não está muito boa. Então, eu preciso de algo que me sustente. É claro que se essa pessoa fica na negação por um longo período, a gente pode entrar num luto complicado. Mas a gente pode entender esse momento dela. Uma outra fase é a raiva. Então, esse momento a pessoa sente revolta, inveja, ressentimento. Então, é um momento que às vezes ela pode voltar essa raiva para a equipe, para a família, para o marido, né? Ela tem inveja de outras mães que estão com seus bebês, de outras mulheres grávidas. E aí é importante entender que isso faz parte do processo. Então, não quer dizer que seja uma pessoa ruim. Nossa, essa mulher é invejosa, ruim. Não. Ela está ali ainda elaborando aquilo. Né? Uma assim, por que eu? Por que comigo? E aí, de novo, a gente não vai ter essas respostas. Normalmente, o que às vezes eu costumo levá-las a pensar é o para quê, né?
Então, qual que é o sentido que isso pode trazer para você na vida? Não agora, agora é hora de ter raiva mesmo, pode ter, né? Mas qual que é o sentido? Então, não o porquê, porque a gente não tem a resposta, né? Mas o para quê? A barganha é um dos estágios, que é uma negociação da perda. Normalmente tem muito a ver com a questão da espiritualidade, então a pessoa é muito voltado para Deus, né? Então, ai meu Deus, né? Não é possível que eu perdi mesmo, né? Podia não ter perdido, podia não perder, né? Eu vou mudar o jeito que eu sou. Se o Senhor fizer isso ser diferente, eu vou fazer tal coisa. É quase igual quando a gente é criança mesmo. Não, mãe, deixa eu ir. Eu lavo a louça para a senhora, se a senhora deixar eu ir lá. É quase que uma troca mesmo, né? Com algo que está um pouco acima. A depressão, né? Então a depressão vem aí com sentimentos de tristeza, né? É um momento que cai mais a ficha, vamos dizer assim. Eu sempre dou esse exemplo, né? Mas nem todo mundo lembra do orelhão de ficha. Mas é quase isso. Então eu entendi que eu perdi mesmo. De fato, morreu. Não está mais aqui comigo. E aí, nesse momento, ela traz a depressão reativa e da depressão preparatória. A reativa é essa que eu tenho depois da perda. Então, eu perdi mesmo. Então, traz o entristecimento, né, um pouco mais de... A pessoa fica mais introspectiva, mais voltada para si. E tem a depressão preparatória. Eu vou dar um exemplo de um caso que eu atendi para vocês entenderem da depressão preparatória. O ano passado, eu atendi uma mulher no acompanhamento ambulatorial, que o bebê dela era um bebê anencéfalo. Então, ele não sobreviveria. Ela, pela lei brasileira, a pessoa que tem, né, que o bebê anencéfalo tem direito a um aborto legal. Ela não quis por questões religiosas, ela preferiu não fazer e esperar esse bebê nascer e ele viver o tempo que fosse o tempo dele, de forma natural. Então, ela gestou esse bebê, sabendo que ela não o teria aqui depois. Tanto é que ele viveu, se eu não me engano, aí umas 3 horas depois do parto. Então, ela não teria ele por um tempo a mais. Mas ela ia, uma tristeza, uma depressão, né? Preparatória, preparando ela para lidar com o fato. Né? E a gente não pode tirar ela disso. Né? Não dava para tirar. Não, ela não pode ficar triste. Como não? Ela sabe. Esse bebê vai vir a óbito. Ela vai perder. Então, essa tristeza, essa depressão, nesse momento, vai preparando ela para lidar com algo que é real. Aqui, essas são as fases do luto de uma forma saudável, vamos dizer assim. Então, a gente não está falando de luto complicado aqui não, tá, gente? Não é a fala aqui de luto complicado, não. E depois que passa por esse momento da depressão, vem a aceitação. A aceitação não é eu estar sorrindo, ai, perdi, tá tudo bem. Não é isso. A aceitação não é uma felicidade. A aceitação é uma compreensão. É um entender, ela traz isso do destino, que é entender que aquilo é o momento. É isso que ela tá. É isso, perdeu, aconteceu. Não tem o que fazer, a não ser uma aceitação. Então esse é o último estágio. Aí nesse último estágio, a pessoa consegue encontrar e ter novos projetos, encontrar um novo caminho, né? Entender sua identidade agora, qual que é a minha identidade da mãe, né? Quando a mulher perde o bebê, tem essa expressão de mãe de anjo, né? Ela é uma mãe de anjo. Então o bebê não está aqui, mas ela é mãe de anjo. Então encontrar a identidade dela. Para Bowlby, o Bowlby ele traz já também fases do luto, mas ele traz baseado já em situações de mulheres que perderam o esposo. Então o estudo dele foi mais voltado para isso, mas a gente usa de forma ampla para perdas. Né? Então ele traz da fase do entorpecimento, que geralmente dura aí de algumas horas a uma semana, pode ser interrompida por uma explosão de aflição ou raiva extremamente intensa. Então eu estou ali, recebi a notícia, estou incomodada, mas de repente me vem um choro intenso, uma raiva intensa. Né? Esse é o primeiro momento do Bowlby. O segundo momento é a fase de anseio e busca da figura perdida. Ele fala da figura perdida, o Bowlby foi quem trouxe da teoria do apego. Então, que é você ter uma figura de referência ali, né? Que ele traz lá do como a gente vai repetindo as nossas, né, os nossos vínculos ao longo da vida de acordo com como foi o nosso vínculo materno, né? Como foi esse apego. Por isso que ele fala aqui da figura perdida. Então, ele dura alguns meses e pode ser até anos.
Nesse momento vem desânimo, angústia, tristeza, quer de volta essa figura perdida, traz a raiva, a irritabilidade, tá? Então, nesse momento de querer a figura perdida de volta, a pessoa, você busca por ela. Então, tem mães que escuta o chorinho do bebê, tá? Tem mães que desejam morrer, né? Que falam, eu quero morrer para estar junto. É a busca da figura perdida, isso, né? Querer de volta. Aqui traz a raiva, a irritabilidade, então também aqui, por que comigo? Que raiva, por que isso aconteceu? Uma outra fase dele é a fase da desorganização e do desespero. Então aqui a pessoa vai tendo mais consciência da realidade da perda. De fato, eu perdi. Eu não tenho mais, né? Eu não vou poder ter mais esse bebê, eu não vou ser mãe dele aqui comigo, aqui fora. Então é um momento que a pessoa tem uma apatia, um processo, né? Entra num quadro depressivo, então, e num desespero também, né? Como a própria fase diz. Então a pessoa está desorganizada nesse momento. Aí a gente pensa, nossa, mas é ruim demais a pessoa passar por isso, mas ela precisa. Ela precisa. Vocês vão vendo que mesmo a ideia não sendo que essas fases sejam lineares, a pessoa precisa, um momento ela fica, né? Até aqui no Bobo é do mesmo jeito, antes de eu encerrar as fases dele, mas vocês perceberem, é tudo muito parecido. Eu olho, eu não acredito que é isso, né? Não é possível, não é comigo, mas por que comigo? Que raiva que isso acontece, mas aconteceu, que tristeza, que difícil, tá, e agora o que eu faço? Entende? Então isso faz parte do processo de elaboração. A gente precisa passar por essas fases. Não todas, nem todo mundo passa por todas, mas é preciso viver essas fases. E aí ele encerra com a fase de maior ou menor grau de reorganização. Então esse é o momento de aceitação. Aceitação de que, de fato, perdeu. Então nesse momento vai se encontrar novos papéis. Tá, eu sou a mãe da Joana, mas não a mãe dela aqui fora, né? Ela não tá aqui comigo fisicamente falando, mas eu sou mãe. Isso é fato, para sempre. Que papel que eu vou ter agora, como é que é o meu papel de esposa, é uma reorganização de papéis, de padrões, é um novo sentido da vida. Não, eu quero tentar engravidar de novo, eu não quero, eu quero viajar, eu quero focar no trabalho. Então, um novo sentido da vida. E aí, reforço aqui, eu vou falando mais da mãe, porque é quem vai sentindo esse bebê, mas o pai também passa por essas fases do luto. Então, vamos também acolher e entender esse pai. Tá? É muito comum em situações de perda a gente sobrecarregar o pai, né? Porque culturalmente o homem é mais prático, né? Então a gente sobrecarrega o pai com as questões práticas: velório, enterro, documento, declaração de óbito e tal. A gente sobrecarrega o homem com a parte prática e ele também não pode expressar o luto dele. Então, quando eu falo de um luto silenciado, de um luto não reconhecido, ele não é só para a mulher, não. Tá? Para o homem também. Na verdade, às vezes mais para o homem. Porque se a mulher que gestou esse bebê, que estava com ele na barriga, as pessoas às vezes tendem a não validar esse sentimento, imagina para o homem, que culturalmente já não é muito aceito o homem chorar, o homem desesperar. Ele tem que ser forte, ele tem que dar força para essa mulher. Então, é muito menos permitido para esse homem falar dessa dor. Tá? Então, já existem vários grupos, né, no Brasil, de profissionais reconhecidos de luto paterno, né, para eles poderem falar da dor deles. De ter que, na hora que está ali com dor, ter que segurar na mão da mulher e não chorar para poder ser forte para ela. Mas ele perdeu um filho também. Então, ele também passa por essas fases. Vamos acolher também, né, o luto paterno. Não vamos silenciar o luto paterno, gente, para que esse homem possa também elaborar essa perda de forma saudável. Alguns autores falam de fases e alguns falam de sintomas. Então eu vou trazer aqui do Worden, da sintomatologia do luto. O que é que ele diz? Ele não diz de fases. Então não é que você vai passar pela negação, ele diz dos sintomas. O que você vai sentir nesse período? Então, das sensações físicas: dor no peito, nó na garganta, respiração curta, vazio no estômago, boca seca, falta de energia. Dos sentimentos: choque, solidão, apatia, tristeza, raiva, regressão, desamparo, culpa
incapacidade de existir, então não tem sentido a vida, eu prefiro morrer do que viver sem poder ter o meu filho aqui comigo. Apatia, não está repetido, mas cognição, confusão, dificuldade para concentrar, esquecimento, preocupação, pensamentos intrusivos, principalmente relacionados, por exemplo, será que o bebê sofreu? Será que meu filho sofreu? Às vezes, por exemplo, descobre o óbito, né? Quando o bebê nasce e a mãe vê o bebê, e aí eu vou reforçar isso para vocês, é importante que a mãe veja o bebê. A mãe viu o bebê, às vezes ela fica com pensamentos, nossa, mas ele estava ali roxinho, estava machucadinho, será que ele sofreu enquanto estava aqui? Então podem vir nesses pensamentos intrusivos, que podem ser mais intensos se essa mãe não vê esse bebê. Como é que meu bebê estava? Que jeito que ele era? Tá? De comportamento, alteração do apetite e do sono, comportamento aéreo, então a pessoa fica um pouco mais desligada, distração, afastamento, falta de ar, perda de interesse no mundo exterior. Então a pessoa está mais introvertida, né? Introspectiva, está mais voltada para os seus sentimentos, voltada para si, menos para fora. Até porque no luto, gente, isso é importante. O luto, ele dá uma sensação que você está se desfazendo. Então, se a minha energia está voltada para fora, a sensação é de desfazer mesmo. Eu preciso dessa energia para dentro para eu me reorganizar. Então, é natural isso. Então, o que é importante entender aqui? Que é necessário viver o luto. A vivência da experiência do luto pode resultar em força interna e maturidade. A mulher precisa viver esse luto. Claro que se ele se estende por muito tempo, a gente vai para um luto complicado e aí a gente dá a assistência que for necessária. Mas a vivência do luto é importante, tá certo? A vivência é necessária. E nessa da vivência é deixar expressar o luto. É o choro, é a raiva. Algumas pessoas dizem assim, que raiva que eu tô de Deus porque isso aconteceu comigo. E aí nós, né, a maioria de nós, ainda mais no Brasil, um país muito cristão, a gente olha e pensa, não fala assim não fala isso, não fala que você está com raiva de Deus, não. E às vezes não é que a pessoa está com raiva de Deus, ela está expressando. Então, ter o cuidado para não estar no lugar de quem julga, não fica com raiva de Deus. Não, peraí, chora. Né? Põe sua dor para fora. É de deixar vivenciar isso. E aí vem a importância do papel da equipe, tá? Para que essa mulher possa vivenciar esse luto, tá certo? Por que isso? Ao mesmo tempo que a equipe pode ajudar muito, a equipe pode atrapalhar demais também essa vivência. Com tudo isso que eu fui dizendo aqui, né, com as falas. Então, qual que é a importância? A postura dos profissionais de saúde, ela interfere diretamente na elaboração do luto pela família. Então, dependendo do jeito que eu lido com isso, dependendo, por exemplo, dentro de uma maternidade, dependendo do como eu converso com essa mãe. Então, tem vezes, por exemplo, o bebê veio a óbito, a equipe entra no quarto, oi, bom dia, tudo bem? Não, né, vamos ficar bem, vamos... Não, peraí, deixa ela viver esse luto, vamos respeitar esse momento de luto. Né? Ou então na unidade de saúde, na equipe, né? Como eu já fui dizendo, não, vamos passar por cima disso, é forte, não chora não que você é forte, você dá conta. Né? Esse ignorar o luto não ajuda. A gente fala muito em maternidade, em obstetrícia, né? Sobre a humanização do parto, que é fundamental e precisa ser dita mais e mais vezes. Mas a gente não fala da humanização da morte. Então a morte ela é muito escanteada no hospital e na área da saúde. Como eu disse, as pessoas evitam, por dificuldade, lidar com a própria dor, com a ideia da própria morte, com o fracasso como profissional de saúde. E a gente não tem uma humanização. Né? Então, quando um bebê nasce, você respeita, vamos pôr roupinha, que roupinha que escolheu para pôr, qual que é o nome, né? A família quer ver, né? Vamos aí admirar esse bebê com quem que ele parece, os dedinhos, que bonitinhos, né? Tem todo um ritual para quando esse bebê chega. Tem todo um ritual para a morte do adulto, mas não é respeitado um ritual para a morte de um bebê. Então, hoje é orientado, no próximo slide vai dizer isso de novo, hoje não, na verdade, né? Se orienta há muito tempo. É orientado que esse bebê, que essa mãe possa ver esse bebê depois que ele nasceu. Por quê?
fica muito no abstrato e no imaginário esse bebê na barriga. Então, para ajudá-la a elaborar, para ela entender que esse ciclo fechou, que aquele bebê de fato existiu, que ele pertence a ela precisa ver ele de forma concreta. Para ver mesmo com quem parece. O que a gente pode fazer é preparar essa mãe para o jeito que esse bebê vai estar. Então, pode ser que seja um bebê, né, que esteja já descamando, um bebê que está um pouquinho macerado. Então, a gente precisa preparar essa mãe para vê-lo. Não vai se impor ela a ver, tá? Mas orientar, que ver é um fechamento. Tanto é assim que isso é cultural, é um ritual nosso. Se a gente perde alguém, a gente vela essa pessoa. Você vai lá, põe ela no caixão, faz um velório, você se despede dessa pessoa. É isso, é um despedir. Né? Então, é importante a gente humanizar a morte. Você quer pôr alguma roupinha nela, né? Ou nele? Né? Qual que é o nome? Né? Nós vamos dizer isso, no que dá para ajudar. Muito bem. Então, a equipe não está preparada. A gente precisa se preparar para isso. Né? A gente lida com a saúde, com a vida, mas é inevitável. A gente lida com a morte. Faz parte. Né? É bom? Não. Mas tem escolha? Então, vamos aprender a lidar com ela, para dar mais suporte. E ter esse cuidado do não ver a morte como fracasso da equipe. Né? Então, tem vezes, é claro, e muitas, né, isso é fato, a equipe de saúde, médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, né, técnico de enfermagem, todo mundo, ninguém é Deus, então vai ter essa, né, limitação aí de onde nossos braços alcançam, tá? Mas não vê dessa forma. Ter um cuidado com a necessidade de uma resolução rápida. Então, às vezes, não, vamos levar o bebê logo, nem põe para essa mãe ver, porque, né, ela vai sentir mal, ela vai sofrer, vamos levar já logo, vamos entregar, né, para os serviços de verificação de óbito, vamos fazer uma cesárea nessa mãe, porque ela vai ficar aí sofrendo para tentar o parto normal. E, às vezes, essa resolução rápida, ela tem muito mais a ver com a equipe, deixar essa dor, né, afastar esse sofrimento do que propriamente com a mãe. É muito mais uma dificuldade da equipe do que da mãe. E aí, falando rapidamente disso, orienta-se mais o parto normal para um risco menor para a mãe do parto cesáreo, para ela ir entendendo esse processo de elaboração. Mas a ideia é que não seja obrigado. A ideia é que você possa conversar com essa mãe e dentro do que ela emocionalmente consegue lidar, que ela possa escolher. Mas aí depende da equipe, né, da unidade de saúde. Então, por fim, como que a equipe pode ajudar? É a gente permitir que os pais vejam o bebê, como eu falei agora há pouco, né, após o óbito, permitir esse contato com o corpinho do bebê. Esse contato é o que vai ajudar essa mulher e esse pai a conseguir caminhar para uma aceitação, para um processo de aceitação, vendo lá as fases do luto. Permitir e incentivar que eles lhe deem um nome, tá? Então, mas tinha só 12 semanas, mas você pensou em algum nome? Como é que ia chamar? Como eu dei o exemplo, Joana. Isso, então é Joana. Joana foi sua primeira filha. Né? Eu não sei o sexo. Mas o que vocês esperavam? O que vocês desejavam? Um menino. Então, como é que você imaginava chamar? Pedro. Então, o Pedro tem um lugar na vida de vocês. Recolher lembranças. Então, às vezes, né, quer tirar tudo, como o exemplo que eu dei, né? Até no exemplo do caso que eu falei há pouco, da pessoa que eu atendi. A gente foi conversando com a família e pensou, não, tá, hoje ela não dá conta de ver tudo, a gente guarda e deixa no lugar, não doa não. Ela vai aos poucos olhando para isso. E à medida que vai olhando para isso, no tempo de cada um, tem gente que vai lá e guarda uma roupinha que comprou especial, nossa, essa a gente foi juntos, né, o casal ou com a avó do bebê, compramos essa que é tão bonita, guarda. Né, e faça um ritual que é da família. Então, se não puder enterrar, né, então faça uma entrega, né, de uma forma espiritual, uma entrega desse bebê, né, que possa, e aí dentro da crença de cada um, mas que tenha um ritual de despedida, de passagem com esse bebê. Permitir a exteriorização da dor e do luto, então o choro, a raiva, todo esse processo que faz parte das fases, que a pessoa possa expressar isso. Permitir também o luto paterno, como eu fui dizendo, então permitir que o pai também expresse essa dor. Tá? Isso é importante. Ter empatia. Então, que a gente possa a gente ter o cuidado, porque a empatia, isso é importante. Empatia não é eu falar assim, nossa, nesse momento eu gostaria que alguém me abraçasse, então eu vou abraçar. Isso não é empatia, tá, gente? Empatia não é eu fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, não.
é eu imaginar o que o outro gostaria que eu fizesse. Então, mas eu agora gostaria de ouvir que eu posso ter um outro filho. Não, o outro não sou eu. Então, peraí, é eu olhar para o outro e acolher a dor daquela pessoa com a história de vida daquela pessoa. Tá? E lembrar que nós da saúde somos os únicos em condições de dar suporte nesse momento. A família está toda fragilizada, a família está toda abalada. Estão todos tentando fazer o melhor possível, mas a gente tem a estrutura, né? A gente tem a condição, né? E o conhecimento, e somado à empatia e o afeto e o cuidado para dar o suporte. E respeitar a autonomia dessa mulher e da família. Então, respeitar as decisões, eu quero ver o meu bebê, se eu posso enterrar, eu quero dar um nome, eu quero pôr uma roupinha, né? O ritual da nossa família é esse, eu quero fazer. Então, respeitar essa autonomia, é claro que eu sei que nós temos limites, né, dentro de algumas partes aí, mas que a gente possa respeitar a autonomia. Esse filho é dela e esse bebê existiu, certo? Eu vou encerrando com essa frase que eu acho que reforça o que eu vim dizer para vocês aqui, que é do respeitar o luto. A dor é suportável quando conseguimos acreditar que ela terá um fim, e não quando fingimos que ela não existe. Então, silenciar esse luto e essa dor não é o melhor agora, ok? E aí, essa é a bibliografia que eu usei, tá? E aí, muito obrigada. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Tchau para vocês, não esqueçam de lavarem as mãos.